Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Odonto Podcast. Eu sou Paulo Vieira, do canal Paulo Vieira Odontologia, e hoje eu estou aqui com mais um convidado especial, Dr. Luciano Ambrosio, professor também. Muito prazer estar você aqui comigo hoje, Luciano. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer conversar contigo e aqui então no canal também. Nossa, eu que agradeço, viu? E antes de a gente começar a bater esse papo, Luciano, eu quero te entregar um presente. Ó, já começamos com o presente? Já com coisa presente. boa. Quem vem aqui Muito no podcast obrigado. ganha esse presente aqui, é um carinho, Legal. Muito obrigado. Sabe que eu coleciono caneca e ela vai para minha coleção, né? Ah, que legal, eu nem sabia que você colecionava caneca. Ótimo, muito obrigado. Gostei bastante. Obrigado mesmo. E olha só, tem mais um presente para você. Ih, mais presente. Só que esse presente, galera, é do nosso patrocinador oficial aqui, o Odontoway. Ah, chique demais. Enquanto o Luciano tá abrindo aqui, eu queria falar para vocês, galera, que durante todo o episódio vai ficar aparecendo aqui em cima o QR Code que vai te levar diretamente lá pro Instagram da Odontoway, onde você vai estar vendo todos os tipos de equipamentos odontológicos de primeira geração. Então, segue lá o trabalho do Paulinho, beleza? E você precisando, é só entrar em contato, porque os melhores valores, o melhor atendimento, né, aqui na cidade é da Odontoway, beleza? Obrigado ao Paulo pela lembrança, né? Sempre com muito carinho com a gente da odontologia. Ótimo, que bom. Depois a camisa você vai usar para fazer atividade física, eu vi que agora você tá malhando. É, tentando ser fit, né? Tá certo. Luciano, então, a primeira coisa que eu gosto de perguntar aos convidados que vêm aqui é: por que você escolheu a odontologia? Começamos com uma pergunta difícil, viu? Complexa. Mas é o seguinte, a odontologia ela veio para mim, assim, na necessidade de cuidar das pessoas. Uhum. Acho que foi nesse contexto mesmo que eu escolhi a odontologia. O prazer de cuidar de alguém, de trabalhar com ela sobre as questões de controle de dor, principalmente, foi o que mais me fascinou da odontologia. Uhum. E é engraçado que a minha primeira escolha de faculdade era cuidar, mas dos animais. Uhum. Então, quando eu fiz vestibular, eu fiz odontologia e fiz medicina veterinária. Uhum. E odontologia era muito mais concorrido do que a veterinária na época, e eu passei na odonto. Então, eu achei que foi providência mesmo. Foi, com certeza. E lá eu me encontrei. Ah, que legal. E assim, dentro das suas especialidades, são especialidades que a gente não vê que é muito comum, né? E muitas pessoas leigas, você que está assistindo, presta bastante atenção. Queria que você falasse das suas especialidades em DTM, por que você foi para essa área, por que você foi para a área de odontologia do sono, o que te impulsionou a buscar essas especializações? Isso, então é o seguinte, eu continuo estudando, né? Até hoje a gente não para, isso é uma realidade da odontologia. Sim. Então logo quando eu me formei, eu comecei a juntar dinheiro para poder fazer a especialização de imaginologia, de radiologia e imaginologia. Foi a primeira voltada para o diagnóstico e achava que na imaginologia, na radiologia, eu teria base para poder começar a aprofundar em qualquer outra especialidade de odontologia. Então essa foi a principal. Mas sempre na graduação eu já gostava de disfunção temporomandibular. Uhum. Eu fiz lá na UFJF, onde foi minha graduação, fiz parte do serviço ATM, que ele tem 30 anos de existência. E fui aluno, depois eu fui colaborador, e lá começou essa ideia de explorar melhor o complexo crâniofacial. Uhum. E aí, depois ainda, né, com essa ideia, eu sempre tratei os pacientes que tinham essas alterações. Depois da radiologia, eu busquei fazer acupuntura. Então eu fui tratar dos pacientes que sofriam de dor, através de métodos que seriam não convencionais, farmacológicos, e a acupuntura ela me deu esse suporte. E aí sim, eu fui aprofundar um pouco mais num curso mais especializado de dor orofacial e disfunção de ATM. Aí foi minha terceira especialização, que foi voltada mesmo para esse público, porque eu vi que os pacientes que tinham DTM, eles também tinham outras alterações craniofaciais, que precisavam de um diagnóstico um pouco mais aprofundado. E aí eu fui buscar essa especialização. Depois disso eu fiz mais uma. Para de estudar. Eu concluí agora, tem um mês que eu apresentei o TCC em estomatologia, para completar a situação de diagnóstico para esses pacientes. Porque a gente vê que em dor orofacial e DTM, a gente
tem uma conduta específica de atuação, mas o que é mais importante é o diagnóstico. Se a gente sabe corretamente o que está acontecendo com o paciente, a nossa chance de sucesso de tratamento ela é muito aumentada. Com certeza. Aí. Então, você falou aí em relação a tá buscando mais especialidades, porque essa área de dor orofacial ela é muito complexa, né? Então, às vezes, tem até um tratamento multiprofissional e, às vezes, o diagnóstico não é bem correto. Eu queria até aproveitar nesse momento e você falar, o bruxismo, ele tem a ver com a DTM? Ou assim, a pessoa tem DTM, ela vai ter bruxismo ou não? Você explica pra gente. Isso é. Então, o bruxismo, ele não significa que a pessoa que tem DTM, que ela tenha bruxismo e vice-versa. Né? A pessoa que tem bruxismo, não obrigatoriamente ele tem DTM. Mas ele aumenta muito o risco de desenvolver as alterações musculares e articulares. Então, a presença do bruxismo, ela é um fator de risco para o desenvolvimento da DTM. E fora que o bruxismo ele vai acarretar em outras alterações bucais, né? Os desgastes, as alterações cervicais, o envelhecimento precoce dos dentes, né? Isso tudo também relacionado. E as dores que podem acontecer dentárias. Então, assim, o bruxismo relacionado à dor de dente pode acontecer, assim como o bruxismo associado à DTM, né? E são causas comuns, né? Tanto o bruxismo do sono como o bruxismo de vigília acontecendo tanto para situações de dor orofacial como de disfunção da TM. Entendi. Então, já que você citou, né, essas duas, explica a diferença do bruxismo de vigília e o bruxismo do sono e por que foi dividido, né? Isso é. Então, foi dividido principalmente por causa da etiologia, né? Da situação, da causa do bruxismo. A gente tem o bruxismo que acontece durante o dia, quando a pessoa está acordada, que é chamada de bruxismo de vigília. Esse bruxismo de vigília está muito relacionado a hábitos que são deletérios, né, de apertar ou de ranger os dentes, de manifestações que são relacionadas ao estresse, à ansiedade, e isso quando a pessoa está acordada. Acontece muito também, por exemplo, em quem faz, às vezes, uma atividade muito concentrada, e fica numa postura muito desfavorável em situação de cabeça, às vezes fazendo atividade física, muitas vezes a pessoa aperta quando força. Tá roubando lá com a mandíbula. Isso pode acontecer. Então a importância, né, da gente proteger nessas situações também. E o bruxismo noturno, ele é caracterizado muito por situações que vão acontecer durante o sono. E aí, a principal alteração que acontece durante o sono, que vai afetar nesse bruxismo noturno, vai ser as alterações de apneia e hipoapneia, que são relacionadas também ao ronco. E aí, essa é uma das principais. Mas também, a gente vê na prática que quem faz o bruxismo quando está acordado, tem uma maior chance de fazer também quando está dormindo. Né? Então, mas a gente divide porque as causas são geralmente diferentes. Geralmente são diferentes. Eu vi esses dias, tem um estudo falando que a propensão do paciente ter DTM está mais ligada ao bruxismo de vigília. É correto isso mesmo? Ou não tem ainda uma conclusão correta sobre isso? A gente vê assim, a quantificação ainda ela não está totalmente esclarecida, né? Se é mais o bruxismo noturno ou de vigília que vai levar a DTM. As duas condições podem levar a DTM. Mas a gente verifica que o bruxismo de vigília, em decorrência do estresse, da má qualidade de vida que a gente tem, da situação de ficar antenado muitas vezes na internet, telefone, celular, isso traz muita situação de concentração, de ansiedade. E aí repercute mais nesses sintomas da DTM. Então, o bruxismo de vigília, ele é mais perceptível até para poder fazer o diagnóstico. Muitas vezes que a pessoa, quando está dormindo, fazendo bruxismo, ela está ocupada, não vai estar ali disposta para poder fazer essa observação, né? E nem sempre o parceiro também, quando a pessoa tem que estar do lado, consegue identificar, né? Às vezes, se ele faz um ranger de dentes lá e o outro do lado não tem um sono muito pesado, acaba ajudando nesse diagnóstico, né? Isso, verdade. Tanto que a gente fala que o bruxismo ele tem um diagnóstico que pode ser o bruxismo provável, o possível ou aquele realmente diagnosticado. O provável é quando alguém consegue observar a pessoa que está fazendo o bruxismo. Então ela registra essa situação e a gente tem sinais e sintomas dessa alteração na cavidade bucal.
dentes desgastados, presença de linha alba, marcas na língua, né? A pessoa mesmo, ela fala, ó, eu acho que eu tenho uma tensão nessa região, então provavelmente a gente tem essa associação com bruxismo. O possível é quando ela acha, ela não tem ali a certeza específica porque ninguém registrou, né? Porque ela às vezes vai ter sintomas, mas esses sintomas eles são muito amplos. Então, possivelmente ela pode ter o bruxismo. E o diagnosticado mesmo, ele é feito através de exames. Aí, por exemplo, quando é o bruxismo noturno, o bruxismo do sono, né? Ou a gente fala mais corretamente o bruxismo do sono. Quando ela faz um exame chamado polissonografia, há um registro de um eletrodo que é colocado na região de mandíbula. E ele faz o registro eletromagnético da musculatura do masseter. E aí registra realmente a pessoa fazendo o bruxismo naquele momento. Pô, que bacana. Aproveitar até o gancho também você é radiologista, falar pra gente qual que é a importância que o diagnóstico por imagem, o exame de imagem pode te ajudar no diagnóstico. Isso é importante sim, né? A gente fala, né, que a clínica é soberana, mas na odontologia a gente tem algumas situações dentárias específicas que só podem ser visualizadas através do exame de imagem. Então, para essa situação, dento alveolar, ela é muito importante. Então, a gente tem ali exames, né, radiográficos, exames tomográficos que podem muitas vezes esclarecer o diagnóstico. E tem algumas situações de dor orofacial que a gente precisa do exame de imagem também para obter um detalhe a mais, uma informação a mais para a gente caracterizar aquela dor. Porque pode ser uma dor por alguma alteração, por exemplo, em relação ao canal mandibular, alguma alteração em relação aos seios da face, alterações que podem comprometer, né, a forma e a estrutura, né, da mandíbula, da maxila, da estrutura temporal. E isso o exame de imagem vai acabar revelando para a gente. Ah, tá. Então é importante, além de você fazer o diagnóstico ali na clínica, pedir um exame complementar para o paciente. Isso. Agora, essa polissonografia do sono, qualquer dentista pode pedir ou tem que ser um dentista habilitado? Isso. Por lei, qualquer dentista pode pedir, tá? Os planos de saúde, eles são obrigados a acatar a solicitação do dentista, a gente não pode ter essa solicitação negada, senão eles têm uma multa muito grande se isso acontecer, né, e gerar uma denúncia. Mas é mais importante do que saber que você pode solicitar, é saber interpretar. Porque aquela informação, ela vai ser muito minuciosa para a gente poder fazer, por exemplo, o estadiamento do sono, verificar se a pessoa tem níveis específicos de sono, do mais superficial ao mais profundo. Se ela atinge esses níveis mais profundos numa quantidade suficiente para que ela possa descansar durante a noite, para que ela possa poupar a musculatura ali do bruxismo, porque quem não dorme, né, vai estar com a musculatura sempre fadigada. Sim. E aí o bruxismo, ele vai ser uma causa dessa fadiga, e se ele estiver relacionado ao bruxismo do sono, né, principalmente, a gente vai ter que constatar isso e relacionar a fase do sono que ele acontece, geralmente a fase REM, que acontece esse bruxismo, e essa situação, ela pode repercutir na saúde geral do paciente. É interessante, por exemplo, que o exame de polissonografia, ele revela outras situações que são também de caráter muito importante para a saúde geral. É possível observar no exame de polissonografia, por exemplo, quadros de insônia, né, que podem acontecer, de alterações também mais sistêmicas, como síndromes das pernas inquietas, de movimentação do corpo, isso tudo muito comórbido ao bruxismo. E interessante é que o bruxismo do sono, ele pode ser protetivo. A pessoa pode executar o bruxismo enquanto estiver dormindo, mas numa situação de proteção. Aí acontece da seguinte forma: quando uma pessoa ronca, ou se ela tem apneia, e ela para a respiração, o sistema nervoso central ele manda uma mensagem. Você precisa ampliar o espaço de passagem do ar para você continuar respirando. Sim. E aí, essa mensagem, ela é executada através da movimentação da mandíbula para ampliar esse espaço. E nessa movimentação da mandíbula, pode acontecer o bruxismo nesse momento. Então é meio que uma proteção fisiológica que o nosso corpo tem para evitar que o paciente pare de respirar. Exatamente. E assim, agora, o paciente que está aqui assistindo a gente agora, e ele vê que ele tem esses sintomas, ele vai procurar um profissional para poder dar o diagnóstico e tal. Quais são as saídas que o profissional vai dar
para ele tratar isso? Assim, eu sei que o tratamento de bruxismo é multiprofissional, né? A gente nem trata a causa do bruxismo, a gente vai evitar. Seria isso mesmo, Isso, evitar assim, controle. o controle. Isso. O que ele iria ter? Uma placa? Fala aí pra gente o que tem de inovação para isso. Isso. O ideal, né, que o tratamento seja multiprofissional na maioria das vezes, porque as causas também são múltiplas, né? A gente tem a situação relacionada às emoções, ansiedade, preocupações, a vida estressante. E quando isso começa a repercutir, manifestando o bruxismo, mas também interferindo na vida do paciente, é necessário a intervenção do psicólogo, do psiquiatra, e às vezes vai ser no dentista que ele vai constatar, que ele vai relatar isso. E a gente vai procurar também investigar e direcionar para esses profissionais, né, da saúde mental. Além disso, né, o paciente que apresenta bruxismo, muitas vezes ele tem contrações muito fortes que geram ali nódulos de contração muscular, inclusive gerando cadeias associadas não só à musculatura da face, mas também como do pescoço. Região cervical, região de ombros. Então é muito comum que esses pacientes apresentem essas alterações de tensão. Aí o profissional de fisioterapia vai ajudar bastante também, fazendo liberação miofascial, em cima desses pontos atuando para também controle da dor. E localmente, em cima dos dentes, para evitar, né, que haja agravos para a articulação, para os dentes e para a própria musculatura, o cirurgião dentista ele vai atuar ali com uma placa para fazer uma proteção. Tem que ser uma placa rígida, não pode ser uma placa de silicone, né? E uma placa que, quando o paciente tem alterações da ATM, ela tem que ser muito bem desenhada, muito bem individualizada. Hoje em dia a gente utiliza placas, as convencionais, que são de acrílico, né? Mas a gente também utiliza no consultório o fluxo digital. Então, no meu consultório, eu desenho as minhas placas no software, né? E faço a impressão individualmente para cada paciente. Mas não é que esse tipo de placa entrou no lugar das placas convencionais de acrílico, não. As de acrílico também têm seu lugar e muitos pacientes precisam da placa de acrílico. Então, a gente tem essas possibilidades. E quando o bruxismo acontece durante o sono, relacionado à apneia, ou relacionado a ronco e hipoapneia, a gente já não faz esse tipo de placa. A gente tem que fazer um tipo de placa específico que é para melhorar o fluxo aéreo na região de faringe. Aí eu trouxe até uns modelinhos aqui, né? Tô vendo a quantidade de modelos que tem aqui. A gente tem alguns modelos aqui. São esses modelos de placa em que elas são colocadas na maxila e na mandíbula, e a ideia é deixar a mandíbula um pouco mais à frente. Colocando a mandíbula mais à frente, a gente tem uma passagem de ar facilitada. Só que para isso, a gente precisa do diagnóstico da polissonografia, a gente precisa ter o recurso da mensuração dos níveis alcançados de intensidade do sono, né, do nível mais profundo de sono, e fazer o diagnóstico corretamente ali. Porque algumas vezes uma placa estabilizadora, que é a que protege, que a gente faz convencionalmente, ela pode gerar uma posição da mandíbula mais para trás e piorar a apneia. E usando esse aparelho intraoral aí, diminui o ronco também? Diminui o ronco. Melhora e ajuda muito o casamento, né? Com certeza, esse aparelho aí. Então, ó, você, maridão aí que ronca, a sua esposa está esperando uma consulta no dentista para você. E é uma queixa que quando o paciente vem, às vezes ele vem acompanhado, né? Aí o acompanhante está confirmando lá que atrapalha o sono, que dorme mal, que para de respirar, que fica preocupado, né? E isso tudo de alteração. O aparelho é uma possibilidade. Existem outras técnicas também para a situação de apneia. Tem um aparelho que é o CPAP. Sim, tem a própria cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática. Que aí para por vez. Isso. Não, muito bacana conhecer esse aparelho aí, porque assim, é uma inovação realmente para odontologia. Assim, odontologia ajudando meu sono, né? E assim, é muito importante saber que a odontologia está em todos os espaços da saúde, realmente. É verdade. Eu queria que você falasse também em relação a o Botox, que tem muita gente que acha que Botox trata bruxismo. Isso aí é uma fake news, né? Isso, então. O Botox ele tem seu lugar na odontologia, com certeza. Na situação de harmonização facial, isso já está muito estabelecido. E para algumas situações também que o bruxismo ele não é controlável, ele também está indicado. A gente pode indicar o Botox.
Mas só que a gente fala o Botox, né, que é a marca comercial, mas a toxina botulínica, ela vai paralisar a musculatura ali perifericamente e não vai agir na causa ou de uma forma protetiva. Então, assim, o uso muito frequente da toxina botulínica tem alguns artigos científicos que mostram que levam a algum tipo de alteração degenerativa óssea, sabe, a longo prazo, principalmente em cabeça de mandíbula. E os pacientes que utilizam com muita frequência, cada vez mais tem que aumentar um pouquinho a dose. Existe já comprovado também uma situação neuroplástica, né? Então, muitas vezes há a modificação ali dos neurônios, onde a toxina vai agir nas terminações nervosas e ela não acaba sendo tão efetiva ao longo do tempo. Então, a gente tem que ir com cuidado. Eu tenho pacientes que é indicado a toxina botulínica. Eles apresentam, às vezes, um nível de estresse muito grande em que não conseguem controlar o apertamento que eles fazem durante o dia. Tem uma atividade profissional, né, muito intensa, né, e, doutor, não tem jeito. Não consigo, não posso usar a placa durante o dia, porque fala, porque está em reunião e etc. E aí a gente tem que fazer, muitas vezes, o controle pela toxina. Então é um controle, né? Não é um tratamento. Isso. E é interessante porque a toxina ela pode ter um fator educacional também. Quando a gente relaxa a musculatura do paciente com a toxina, ele aprende a ter aquele tônus ali registrado numa situação de relaxamento que é favorável para ele. E aí ele começa a perceber quando ele está tensionando. Então ela também tem esse fator. A gente não pode condenar, né, ser radical, né? Mas ela não é a primeira escolha. Sim. É uma escolha, assim, igual você falou, o paciente não pode ficar usando a placa durante o dia, porque atrapalha também a própria estética, né, conversar e tal. Então ele pode optar por fazer essa toxina botulínica, mas também com uma indicação correta, né? Com a indicação correta. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem uma distonia muscular. Então ele não para de movimentar, e fica assim o tempo todo, com o queixo movimentando o tempo todo. E foi após Covid. Ele teve sequela de Covid e ficou com essa distonia muscular, orofacial. E aí a ATM dele inflama porque ela fica sempre em movimento. Sim. Como que eu vou parar essa ATM de ter esse movimento pela musculatura? O único recurso que a gente teve foi a toxina. Pô, que bacana. Nossa, não tinha parado pra pensar, não. Foi uma sequela do Covid que trouxe isso pra ele. Que trouxe isso pra ele. Show de bola. Ô, Luciano, tem uma coisa que você faz que é uma coisa assim, diferenciada, eu queria que você falasse pra gente, que é a hipnose. O que a hipnose ela pode trazer de benefício pro paciente que tem o bruxismo, tem a DTM, os ansiosos de hoje em dia, que a gente é muito ansioso, não é só os bruxistas, os bruxomas, né, na verdade, que são o nome certo, né? E aí? Isso, então. A hipnose também foi uma ferramenta que eu busquei para poder ajudar o paciente a ter essa percepção de uma situação mais controlada. Então, a hipnose ela tem várias aplicações, né? E a hipnoterapia, nesse caso, foi uma busca que eu tive para poder proporcionar para o paciente uma chave, né? Um acesso para uma situação de relaxamento que ele participa durante a sessão de hipnose. Então, a gente induz muitas vezes o paciente por um relaxamento muscular progressivo. Ele começa a ter ali a situação mais controlada de tensão e ele começa a perceber isso durante o estágio de hipnose. E a gente dá esse gatilho de presente para o paciente. Né? Todas as vezes que ele quer acionar essa lembrança, é possível fazer através desses gatilhos. Então a gente sugestiona, induz a esse estado de maior relaxamento, faz às vezes repetidamente para ele diminuir a tensão, conseguir controlar de uma maneira mais fácil, sempre, né, sugerindo esse estado de bem-estar. E há um gatilho que a gente pode dar para o paciente que ele pode ter acesso àquela lembrança mais facilitada e ele é dado pela hipnose. Então pode ser, por exemplo, uma posição diferente dos dedos e uma mentalização de uma palavra e um cheiro diferente. Então quando ele faz isso, ele tem acesso àquela sinapse que levou aquela lembrança de relaxamento naquele momento de hipnose. E aí ele tem esse acesso e ele relaxa, sai um pouquinho daquele quadro de estresse dele. Interessante, né? Eu acho que eu vou querer uma sessão desse hipnose aí. E assim, para você falar pro público aí que às vezes as pessoas condenam um pouco, porque não conhece, mas a hipnoterapia pode ser realizada pelo cirurgião dentista nas áreas de saúde, né? Pode, não pode? Pode. É necessário ter uma formação específica, né, para poder fazer a hipnoterapia.
E ela é considerada também uma ferramenta dentro da odontologia, né? Antigamente, as faculdades de odonto ensinavam hipnose. Eu tenho um tio-avô, que era dentista, já faleceu, e ele aprendeu hipnose na faculdade de odontologia. Pô, que bacana. E há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Porque ela pode ser usada também para controle de dor. Quando a gente induz a um estado de relaxamento profundo, a gente pode fazer sugestões para controlar a dor. E a hipnose, ela funciona muito em modificar, ou melhor, a gente vai reformular aquilo que o paciente está sentindo. Então, nessa sugestão dessa reformulação, ele transforma a situação de dor em um outro tipo de sensação. E aí, por isso, ele começa a ficar desligado da dor e apresentar outras situações ali relacionadas ao que ele está sentindo, mas que não vai gerar sofrimento. Ajudaria também, então, um paciente que tem muito medo de ir ao dentista e precisa fazer um procedimento. Isso mesmo. São as ressignificações, né? Então a gente vai dessensibilizando o paciente aos poucos, substituindo aqueles estados, né, de desespero que ele apresenta, e aí vai ressignificando isso. Pô, muito legal. Eu vi que você trouxe aí mais algumas coisas. Tem um aí que parece que é um protetor esportivo. Ah, sim. É? Você poderia mostrar pra gente e falar quais esportes pode utilizar? Tipo assim, jiu-jitsu, musculação, esses são indicados ter esse uso? Isso. A gente tem protetores esportivos diferentes de acordo com os esportes, né? Então, esse aqui é um protetor em que ele é utilizado principalmente para o controle do bruxismo durante a prática esportiva. Tem muita gente, né, que, como a gente falou, aperta durante a prática e ele acaba protegendo aqui a situação do antagonista em relação ao superior para evitar que aconteça o desgaste. É muito comum na prática de esporte a pessoa ter uma maior performance, uma maior possibilidade de aumentar o peso quando ela também aperta os dentes. Então, é muito complicado a gente ter esse controle, né? Para a pessoa, durante a prática, não exercer esse apertamento. Ela vai estar concentrada fazendo isso. Sim. E aí, quando isso acontece, uma das possibilidades é proteger. Aí a gente tem esse protetor bucal. E todos os outros protetores bucais, eles acabam sendo indicados para os esportes que têm impacto, né? Possibilidades de impacto nos esportes de luta, esportes radicais. É bem importante que o paciente use protetores bucais para não ter ali a fragmentação dos dentes, né? Os traumas. Então, esse protetor aí, ele vai ser para proteger do desgaste dental, mas ele também ajuda a manter uma posição ideal do côndilo? Ou esse não? Um pouco. A gente pode desenvolver alguns protetores que deixam a mandíbula também numa posição mais estável, semelhante aos aparelhos terapêuticos. Os aparelhos terapêuticos que a gente tem, em acrílico, ou mesmo feitos em fluxo digital, eles condicionam a mandíbula numa posição estável, por isso que a gente chama de placa estabilizadora. E aí, essa mesma posição ela pode ser colocada também nos protetores bucais. Ah, sim. Pô, é muito legal. Gente, odontologia está em todas as áreas. Então, no esporte, você que tá aí puxando ferro, fazendo força, mordendo pra caramba, vão lá fazer uma consulta pra gente fazer uma placa, né? Porque é importante, você tá ali cuidando da sua saúde corporal, mas aí você tem que cuidar da sua saúde bucal pra ser uma saúde completa, né? É verdade, é sistêmico, né? E olha só, galera, lembrar vocês que o patrocinador oficial aqui do nosso podcast é o Odontoway. Então aqui em cima tem um QR Code que vai te levar diretamente lá pro Instagram deles, para vocês verem que tem muito, mas muito equipamento de qualidade, tá? Eu queria aproveitar e falar para vocês sobre dois equipamentos que tá tendo lá na Odontoway, que é o tomógrafo da Dabi Atlante, tá? E o aparelho de raio-x panorâmico. O Luciano, que tá aqui comigo, que ele é radiologista, ele pode falar um pouco da importância de se ter esses aparelhos também no consultório, que assim, lá na gringa já tem dentistas com esses aparelhos no consultório, né? É verdade isso? Isso, é verdade. Eu tive a oportunidade de lecionar também em Portugal. E lá em Portugal, as clínicas não tem clínica de radiologia como tem aqui no Brasil, né? Então, muitos dos dentistas nas clínicas têm o equipamento lá para executar. E eu estava lembrando aqui que o primeiro equipamento que eu utilizei, panorâmico, foi um Dabi. Tanto na Federal, na especialização, quanto na primeira clínica de radiologia que eu trabalhei. Então era um Rotographic e ele era um equipamento totalmente mecânico na época, né? Ainda não tinha tecnologia digital. Isso lá em 90 e...
9 por aí. Então, assim, lá fora já tem, não tem clínica de radiologia. Não é comum ter Não é essas comum clínicas de ter. diagnóstico, não. Aqui no Sim. Brasil que a gente tem elas mais separadas, mas as clínicas também podem ter, né, Sim. diante do seu fluxo, o diagnóstico por imagem ali também. Então, assim, a gente tem as clínicas aqui que auxiliam muito, mas aquele dentista que tem a possibilidade de ter esse aparelho dentro do consultório dele é uma maravilha, que o paciente não precisa sair, ir lá fazer e voltar, É né? verdade. Então, pessoal, você que gostou dessa ideia, QR Code na tela, vai lá e conversa diretamente com o Paulinho, porque esse mês é o mês do dentista, então é só até hoje, tá? Que ele tá fazendo assim as condições para o mês do dentista, mas depois também lá continua com vários e vários equipamentos de qualidade. Esses equipamentos aqui são da Biatlante, a marca nacional com fabricação no Brasil. Então, assim, é primeira linha e o atendimento deles lá, vocês já sabem, é excepcional, beleza? Luciano, agora eu queria falar uma coisa com você. Você me falou uma vez que você já foi dentista militar. Isso. Explica pra gente como é que alguém que está formando ou que já está há um tempo na odontologia consegue entrar na área militar, que não seja de carreira, que eu sei que o seu foi temporário. Isso mesmo. Tem as duas formas para você Aham. ingressar, né, nas Forças Armadas, na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Uhum. Você pode ser oficial de carreira ou temporário. No oficial de carreira, você tem que prestar um concurso. São várias fases desse Uhum. concurso e as vagas geralmente são para especialidades. No Exército, você já tem que ter a especialidade para poder concorrer àquela vaga. Uhum. Na Marinha e na Força Aérea, você pode prestar para, vamos supor, você quer fazer para odontopediatria, Uhum. mas não é odontopediatra. Se você passar na prova, lá dentro você faz a especialidade. Legal. É Então eles dão interessante. essa oportunidade de você fazer lá dentro, eles Isso. pagam pra você, entre aspas. Isso. Alguns centros, algumas especialidades existem dentro, Uhum. né, dos centros das Forças Armadas. E a outra esse então para quem quer ser oficial de De carreira. carreira. Tem que ficar ligado nos editais. E só que são poucas vagas, sabe? São São. às vezes 2 vagas pro Brasil todo, então O é muito Exército concorrido. teve uma prova agora, tinha uma vaga pra endo, uma vaga pra buco e a outra eu acho que era prótese, então é muito, muito concorrido. É muito concorrido. E essas vagas são distribuídas no No Brasil Brasil todo, inteiro. né? E a outra forma de entrar é sendo temporário. Foi como eu entrei. Então foi em 2013 que eu entrei no Exército. A gente faz também um concurso, é um Uhum. processo seletivo. E nesse processo seletivo também tem que ficar ligado no edital. Aí no edital eles vão pedir ali várias comprovações de títulos, de especialidade, de curso, monitoria, artigos publicados. Então, o seu histórico acadêmico acaba sendo muito importante Uhum. e favorecendo muito a sua entrada, né? Quando você tem ali vários cursos, várias coisas que podem ser utilizadas lá dentro. Então, essa é a primeira parte do processo. Depois tem entrevista, tem prova. Lá dentro tem os testes físicos que você vai fazer e você fica um período, né, de estágio probatório lá dentro. Depois desse período de estágio probatório, você passa a ser aspirante oficial Uhum. e depois você pode chegar até primeiro tenente. E geralmente esses contratos eles acontecem com renovação anual. Anual. E você pode ter a renovação até 8 anos. Hoje, pelo que eu vi, tá chegando a primeiro. Isso, chega primeiro tenente mesmo. É isso aí. Não, porque eu tinha pensado em capitão que chegava, mas não chegaram. Porque eu já tive no exército lá, mas como recruta. E Uhum. você gostou quando você passou lá? Deu tiro? Gostei, isso, e é como a vida militar normal, né? A gente tá lá fazendo o serviço de odontologia, Aham. mas a gente tem todas as etapas da vida militar que a gente participa. Então é tiro, é TFM, que é atividade Ação física, as operacional, lógico. formaturas, as ações operacionais, tudo isso a gente tem que passar, os Os acampamentos, né? acampamentos. Tudo Mas isso foi uma acontece. experiência boa? Foi. Tem que ter disciplina, né? Tem que estar muito bem centrado na ideia das Forças Armadas para você fazer parte, você se integrar e entender o seu papel lá dentro. Aham. Porque lá dentro você vai ser um oficial com atividades da odontologia.
né? Então muita gente acha assim, ah, não, vou fazer só odontologia. Não, é militar. ali é militar. Ali eles dizem que é assim, a sua segunda coisa é odontologia, né? A segunda coisa é dentista. Primeiro é militar. É Então militar. você tem toda aquela hierarquia e tal que o exército tem. Mas assim, eu particularmente gosto. Eu acho que é muito bacana e tem gente que tem esse perfil e também sai da faculdade e não sabe que tem essas possibilidades aí para odontologia. Então é uma área muito interessante. É sim. E lá eu tive a oportunidade de atender disfunção de ATM no Hospital do Exército. Uhum. Então, assim, não tem muita formação nessa área e acabava que muita gente me procurava por causa disso. Né? Eu não era do hospital, eu fui emprestado para o hospital alguns dias para poder fazer esse atendimento porque a demanda era grande. A especialidade de DTM tem muitas aqui no Brasil, em universidades federais ou privadas e pós-graduação? Isso. Então, a quantidade de cursos ela não é muito grande aqui oferecida no Brasil, mas tem bons centros, né? A especialidade ela chama disfunção temporomandibular e dor orofacial. E ela é relativamente recente, foi em 2002 que ela foi reconhecida e alguns centros a gente tem. A gente tem aqui perto, por exemplo, em Petrópolis, tem no Rio, tem em Belo Horizonte. Eu fiz em Belo Horizonte com o Eduardo Januzzi, um abraço para o Eduardo, e que é um centro muito de referência para situações intraarticulares, de viscosuplementação, de artrocentese. Então, eu tive a oportunidade também de aproveitar a especialização para levar material para o meu doutorado. Ótimo. Aí eu fui aprender situações específicas de cirurgias com outro Eduardo, que é o Eduardo Grossman, que é lá do Sul, né? Grande paizão para mim. E sou muito grato a ele por tudo. E lá a gente pôde desenvolver assim um tratamento um pouquinho mais diferenciado, voltado também para cirurgia, que não é algo muito comum, né, para DTM, mas para poder fazer o diagnóstico dessas situações e fazer as intervenções minimamente invasivas na ATM, né? Ácido hialurônico que a gente faz, algumas situações de lavagem por artrocentese, e foi lá que eu consegui me aprimorar também bastante. Pô, que bacana. Aproveitar que você falou sobre o mestrado, fala pra gente aqui como é ser professor, né? Porque eu, como seu aluno, tenho uma admiração muito grande por você. Ótimo profissional, ótimo comunicador, muito inteligente e a sua forma de falar pra gente é muito didática. Então, onde surgiu essa ideia? Nossa, quero ser professor e tal, e a gente percebe que você gosta de ser professor. Fala um pouquinho pra gente disso aí, então. Eu gosto, sim, é algo que me completa muito, né? Desde da faculdade eu comecei a fazer monitoria já no segundo período. Então, acho que foi o grande incentivo, a monitoria para mim. Então, sempre estava ajudando o professor, às vezes ministrando algumas aulas, participando, né, dos processos de iniciação científica. Isso tudo é muito importante para a vida acadêmica. E acho que foi daí que surgiu esse incentivo, né, para a docência. Eu sabia desde o início que eu queria fazer um mestrado, mas eu não tinha condição, porque estava trabalhando, estava em muitas atividades e parar para poder fazer um mestrado fora ia ser complicado. Sim. Quando o mestrado começou a acontecer aqui na UFJF, eu vi essa oportunidade. E aí, então, eu fui lá me candidatar para poder realizar o mestrado e depois, na sequência, o doutorado. E o doutorado você fez em quê? Ah, sim. O doutorado eu fiz na Faculdade de Medicina, lá na UFRJ. Sim. Então, ainda não tinha o doutorado aqui em Juiz de Fora. Eu fiz o doutorado, o mestrado aqui em clínico odontológico, mas o doutorado é na Faculdade de Medicina lá na UFRJ. E foi no doutorado na época do Exército também. Eu tive duas, assim, surpresas imediatas. No mesmo dia, um artigo meu tinha publicado, o que me dava entrada para o doutorado, e eu tive a informação que eu tinha passado um processo seletivo do Exército. Aí você conseguiu fazer os dois ao mesmo tempo? Pois é, eu fui conversar com o comandante, né? Aí falei assim, ó, eu preciso escolher, eu não sei o que fazer, ou então se o senhor deixar, eu consigo fazer por alguns momentos os deslocamentos para poder executar o doutorado enquanto eu estou aqui no Exército. E ele deixou. Aí foi um grande pai. Foi muito bom, porque você conseguiu desfrutar de aprendizado nos dois lados, né, sem ter que escolher um. Porque se você fez o processo seletivo do Exército é porque você queria estar lá dentro, né?
Isso é muito bacana. Ô, Luciano, você é um cara muito atualizado. Então você deve ir em muito congresso e tal. Eu queria que você falasse pra gente se você já passou algum perrengue indo pra Nossa. congresso. Oh, muito, muito perrengue, né? Porque assim, os deslocamentos são grandes, igual a maioria dos congressos acontece em cidades de grande porte, igual São Paulo, né? Rio de Janeiro e tal. Então conta pra gente aquele perrengue que você já passou aí Nossa, indo já pra lá. passei muito perrengue. Perrengue, inclusive, na hora de apresentar. Às vezes foi congresso que tinha que apresentar em inglês, e aí dá aquela engasgada. Mas o maior perrengue que eu já passei foi no deslocamento, né? Num congresso indo para São Paulo, um congresso da SBDOF, Associação Brasileira de Dor Orofacial. No caminho, ainda não tinha muito avião na época aqui, não tinha muito voo para poder fazer para São Paulo. Eu vou no ônibus Cometa de leito, né? Para poder chegar lá dormindo, no outro dia tudo pronto. E aí, não é que o ônibus foi assaltado. E aí, no meio, né, do caminho, o assaltante ele entrou como um passageiro e ele anunciou o assalto. E eu estava pertinho da porta, era aquela porta que dividia o leito do ônibus tradicional. Ele começou a bater, chamar o motorista para abrir lá para ele, mostrar o revólver. E eu tava lá quietinho. Aí, de repente, abre a porta. Eu tava com capuz, usando o fone, né, para tentar dormir. E, de repente, um negócio bate no meu ombro aqui. Era um cano de revólver. Aí o rapaz pedindo, né, dinheiro, carteira, relógio, cordão, tudo que celular, aí foi tudo. Só que eu consegui salvar os meus documentos e o cartão de crédito, porque senão eu tava ferrado. Não, esse aí foi um perrengue daquele. Você falou que ele até fez refém lá dentro. Foi. A primeira coisa que ele fez ali foi pegar uma menina que tava lá atrás, levar lá pra frente e só, se alguém reagir, eu atiro nela. Aí fez terrorismo lá. E mandou o motorista, né, seguir, não parar pra nada. Foi danado. Então era para chegar 6 horas da manhã lá em São Paulo. A gente depois foi para delegacia e tudo. Foi chegar muito mais tarde, era quase 10 horas da manhã. Mas aí, com isso tudo, saiu tudo bem com você lá? Saiu, graças a Deus. Depois você conseguiu ir pro congresso? Consegui. Liso, ainda né? Foi? Você ainda foi sem dinheiro, sem nada, mas a gente foi pro congresso. Aí, isso que é querer ter atualizado, né? Tudo pela ciência, né? Exatamente. Ó, não é desencorajando você que tá assistindo aí em congresso, não, mas tome cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Infelizmente, a bandidagem tá inventando todas as formas para poder estar nos lugares. Luciano, sobre a acupuntura. Qual o benefício de uma pessoa que tenha muito estresse, né, na região da face, que sempre está reclamando de dor na face, tem bruxismo e tal? O que a acupuntura ela pode ajudar esse paciente? Isso, então. Eu utilizo a acupuntura principalmente para controle de dores de difícil controle. Então, muitas vezes o paciente ele tem resistência a algum tipo de medicação, não pode tomar. Se sente muito mal com alguns medicamentos que a gente usa, às vezes neuromoduladores, antidepressivos. Isso traz muitas vezes para ele alguma sensação de mal-estar por causa dos efeitos adversos, né? E a acupuntura, no momento do tratamento, eu instituo ela com uma certa frequência para poder fazer o controle dessa dor. Tem dentro dos preceitos da medicina chinesa, a questão da harmonização da energia, mas eu utilizo ela como ferramenta para controle de dor, porque ela vai agir no sistema nervoso central de uma forma em que vai liberar alguns opioides naturais. E esse mecanismo do sistema nervoso central para a periferia, ele é muito benéfico para algumas situações de dor, principalmente aquelas de difícil controle. Aí ela acaba sendo uma grande ferramenta. E assim, é interessante que tem a acupuntura como tratamento e tem o agulhamento, que muitas vezes alguns dentistas que trabalham com DTM fazem, que não precisam ter a formação em acupuntura, eles podem fazer agulhamento em alguns pontos musculares para liberar aqueles pontos de tensão, dos pontos gatilhos. Agulhamento é diferente da acupuntura? A agulha é a mesma? Como é que é? Isso, a agulha é a mesma, né? O agulhamento ele é mais localizado onde existe o ponto de dor.
Agora, na acupuntura, eu posso tirar a sua dor de cabeça com uma agulha lá no dedão do pé. Ah, isso que é o interessante da acupuntura. Isso, A questão dos pontos interligados do corpo. isso. Você faz muito no seu consultório? Tem muita Faço, procura? faço bastante acupuntura. E assim, ela tá dentro do meu tratamento. Eu não Aham, faço um tratamento só de acupuntura, eu faço aham, acupuntura para o tratamento pro de dor tratamento. orofacial, e aí dentro do que a gente precisa fazer para o paciente, a acupuntura está incluída. Pô, que bacana. Então, assim, igual você falou, é um tratamento que você faz, você tenta de todos os lados ali tirar essa tensão do paciente com vários tipos de condutas diferentes, né? Isso, isso. E a acupuntura ela ajuda muito também a restabelecer o sono. E geralmente no dia da sessão de acupuntura o paciente dorme muito bem. Pô, porque ele relaxa, né? Ele relaxa. E consegue, assim, dormir tranquilo. Eu tava pensando aqui, a maioria dos pacientes que apresentam bruxismo, eles estão diretamente ligados com a rotina estressante, com medicamentos, assim, igual, por exemplo, tem o Venvance agora, que é para TDAH, que tem gente tomando, né, de forma indiscriminada, E tá tensionando e tá até. tensionando até porque não é falando que o remédio não é ruim, mas o Tem psiquiatra indicação ele vai correta. passar a É. indicação correta, mas tem gente que para super performance e tal quer ficar ligado o dia inteiro. Isso vai atingir a boca do paciente, não vai? E isso tudo tem um preço, né? Acaba que a válvula de escape pode ser pela boca. Até alguns antidepressivos, a gente tem os inibidores de recaptação de serotonina, eles têm como efeito colateral também uma contração maior que pode se manifestar pelo bruxismo. Então, às vezes, o paciente está tomando um antidepressivo e está tendo bruxismo em decorrência desse medicamento. É uma das causas. Aham. Por isso que nossa anamnese, assim, ela é muito grande. Ela precisa verificar várias situações sistêmicas para poder fazer um tratamento bucal. E assim, não que a gente vai tirar o antidepressivo, não. A gente Não, aham, você vai nem até, às vezes até comunica com, com com o psiquiatra, psiquiatra, com né? neurologista, né, com o médico que prescreveu, verificar a possibilidade quando ele é muito prejudicial, Aham. mas o que a gente vai fazer é controlar do paciente, mesmo tendo o uso do antidepressivo, não repercutir na ATM, na musculatura e nos dentes, controlando ele com placas, com Aham. aparelhos, com essas terapias que a gente faz lá. Então, assim, para o tratamento de dor orofacial, é interessante o multiprofissionalismo mesmo, né? Você conversar com outros profissionais, ter um profissional ali que você lida, né? Um psicólogo, um psiquiatra, um fisioterapeuta. Você até tem um psicólogo, né? Que vocês sempre conversam sobre isso com pacientes, não tem? Isso mesmo. A gente tem ali alguns profissionais de referência, né, que a gente Uhum. sempre procura para poder tratar, porque eles já conhecem também DTM, já conhecem as manifestações do paciente. Isso é importante também, né, que ele saiba lidar também com a situação que o paciente está sentindo naquele momento, o tipo de dor, o tipo de sofrimento que ele está lidando. Então a gente tem esses profissionais de referência em que a Aham. gente lida. E a condição interdisciplinar, ela é fundamental em dor orofacial. Uhum. Então, por isso que é muito importante a educação em dor orofacial, não só para os pacientes, mas também para toda a área de saúde e para a própria odontologia. Aham. Porque acontece, por exemplo, muito de indicação para cirurgia dessas alterações faciais. Então, muitas vezes o paciente vai procurar o bucomaxilo, cirurgião de Aham. cabeça e pescoço, na situação de um alívio Aham. através de uma cirurgia. E, assim, é muito pouco a quantidade de cirurgia que é indicada para esse paciente. Aham. É bem pontual, né? 95% dos casos é clínico e é conservador. Não, então a maioria dos casos que a pessoa, assim, ela não tá aguentando, porque chega um ponto de dor que ela quer tirar a dor de qualquer jeito. Isso. Então, mais 96% dos casos, ela não precisa operar, não precisaria operar. Não precisaria. O controle é mesmo clínico e é através de medicamento. É preciso conhecer farmacologia de uma forma bem profunda Aham, para que isso aconteça, as interações com outros medicamentos que o paciente toma e fazer o diagnóstico, porque a gente tem muita sobreposição de sintomas nessa região. tem. Pode ter alteração ocular, alteração relacionada ao otorrino, neurológica, as cefaleias ali Uhum. apresentadas, né? Muitas manifestações que são comórbidas, às vezes, a DTM. E aí a gente precisa esclarecer o diagnóstico para fazer o tratamento corretamente. Porque assim, dor de cabeça, o paciente normalmente ele vai direto no médico, né? E às vezes até o médico não consegue mandar lá pro dentista especializado em dor orofacial, né? E aí às vezes entra com medicamento e tal, mas na verdade o problema da dor de cabeça tá
é na boca dele, E isso pode causando acontecer. essas dores, né? A gente ganhou na classificação de cefaleias, né, uma dor de cabeça, que é uma cefaleia atribuída a DTM. E esse tipo de cefaleia, ele é muito característico. Ele acontece em região temporal, acontece reproduzida quando tem movimento, quando tem apertar dos dentes, quando tem estímulo da musculatura, e ali essa manifestação ela acontece. E aí por isso que é preciso fazer um exame muito específico para chegar a esse diagnóstico. Hoje eu tenho lido muito sobre a CEPB, né, que é a Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. O Uhum. bruxismo e esse tipo de pessoa, assim, que é agitada, toma Venvance, é energético, tá sempre ligado, elas são vamos dizer, O perfil, o né? perfil ideal, entre aspas, para ter o envelhecimento precoce bucal, não é? É isso mesmo. Ali a gente acontece de visualizar muito pessoas que têm bruxismo com essas alterações de Aham. envelhecimento bucal precoce, né? Alterações, por exemplo, gástricas, né? Refluxo gastroesofágico, né? Uhum. Que a gente aprende, que dá aquela lesão cervical por erosão. Uhum. E, por incrível que pareça, o próprio refluxo altera o pH, altera as fibras sensitivas ali da boca, que manda uma mensagem para o sistema nervoso central para produzir o bruxismo. Então, às vezes a pessoa só tem o refluxo, né, gastroesofágico, e aí, por ele ter e não tratar e não saber que tem, que muitas vezes ele não sabe, ele tem o bruxismo. Ele tem O um próprio bruxismo. dentista, ele pode pedir, eu tava vendo sobre isso, o dentista, ele tem a autoridade de pedir pro paciente dele fazer uma endoscopia. Não pode, porque você não quer ver o estômago dele no sentido de tratar, né? Porque você vai mandar pro gastro necessário. Mas pra ver assim, ó, vamos ver se esse motivo desse bruxismo é isso. O dentista tem essa autonomia, não tem? Isso, tem. Isso por lei é garantido a gente, mas a gente também tem que agir com muito bom senso, né? Aham. É sempre indicado quando é uma área conexa, quando tem ali uma indicação de um tratamento que não é que a gente vai fazer, que a gente possa fazer junto com alguém Uhum. de confiança, né? Então a gente pode adiantar esse pedido que vai para o médico depois para ele fazer o Aham. tratamento e já ajudar no nosso diagnóstico, com certeza. Pô, muito bacana. Luciano, eu queria te agradecer imensamente por você estar aqui hoje. Infelizmente, o nosso episódio já está chegando ao fim. Pô, o Ah, que bate-papo com pena. você é muito bom. Mesmo, mais uma vez, quero deixar aqui frisada a minha admiração por você como profissional, como pessoa e como amigo agora que daqui 2 meses estou formando, virar colega de profissão. Tá? É sempre uma honra ter você aqui comigo. Oh, a honra Viu? é toda minha, Paulo. Eu que agradeço o convite. O bate-papo foi incrível aqui. Também tenho essa admiração por você, pelos Obrigado. seus colegas. Gosto muito da turma de vocês, né? E sempre a gente observa, vê aqueles que se destacam muito, né? E eu tenho esse destaque ali com você, com certeza, né? Por essa admiração que é recíproca. Pode Ah, ter certeza disso. nossa, fico muito feliz de saber disso. Muito obrigado mesmo, tá, Luciano? E você que tá aí em casa, galera, que gostou desse episódio, deixa seu like aqui, comente, compartilhe com mais pessoas para chegar a eles, porque tem muita informação valiosa aqui para você que é paciente, para você que é dentista, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você apareceu aqui pela primeira vez, beleza? Lembrando que o patrocinador oficial aqui é o Odontoway, QR Code na tela, é só apontar o celular aí que você vai cair lá no Instagram. Beleza, galera? Então, muito obrigado por mais um vídeo e até a próxima.